Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão prémio do Serviço Prémio da Inca Markets, hoje do dia 2 de novembro de 2020, são 22 horas em Portugal, quase no dia 3, e amanhã vamos ter as eleições para os Estados Unidos, e para quem de vocês não tem experiência de negociação de eventos de risco como este, portanto, eventos como este acontecem de 4 em 4 anos e não é fácil terem muita experiência na negociação destes eventos. Já vamos lá, já vamos detalhar. Antes, só falar aqui um bocadinho do disclaimer da Inca Markets. Como sabem, somos uma marca registada de educação financeira. O nosso objetivo é promover a literacia financeira da sociedade. Tudo aquilo que vocês vão ouvir aqui é apenas uma opinião pessoal e não é um conselho de investimento. E nem eu, nem nenhum membro da Inca Markets faz qualquer atividade de intermediação financeira. É um canal de uma empresa e um site de educação financeira. Plano para hoje. Vamos falar um bocadinho do calendário económico. Vamos depois passar ao principal da noite, que é falar sobre as eleições dos Estados Unidos. E eu reparti a parte das eleições em várias subpartes. Vamos analisar o antes das eleições. Vamos analisar certezas que vão acontecer antes e depois das eleições, não é? E depois vamos analisar as projeções e ainda os cenários. Ou seja, vamos dividir esta questão das eleições em 4 partes. O antes, o que é que vai acontecer de certeza. Pode-vos parecer estranho estar a dizer isto, mas já vos vou dizer o que é que vai acontecer de certeza. Depois vamos também ver as projeções e os cenários possíveis. Aí sim são previsões. Mas vamos, se tiver tempo, se tiverem dúvidas, vamos analisar alguns gráficos, que estão todos em zonas muito interessantes, e alguma pergunta e resposta que tiverem. Já sabem, vocês têm os microfones, têm o som ativo, podem falar assim que quiserem. Mesmo os nossos convidados de hoje, se tiverem alguma dúvida, sintam-se livres de entrar na sessão e fazerem comentários. Ok, calendário económico. Então, esta semana o que é que temos? Antes disso, na semana passada, devem estar recordados, tivemos uma semana muito preenchida de eventos de risco. Tivemos um conjunto de bancos centrais a fazer a decisão na política monetária, especialmente o ECB, e de uma forma geral todos os bancos centrais que na semana passada tiveram decisões da taxa de juros, da política monetária, permaneceram com as taxas de juros inalteradas e com algum ou outro comentário, portanto, de uma forma geral fácil de perceber e perceptíveis, não é? Tivemos uma semana onde os casos de Covid no mundo voltaram a acelerar na semana passada. Isso provoca um apetite para os bancos centrais, mais dia menos dia, terem que fazer ou definir mais políticas expansionistas, de quantitative easing, de mais estímulos, etc. Nenhum banco avançou na semana passada para nenhuma dessas situações. Como sabem, a regra é sempre a Fed, é sempre os Estados Unidos a tomarem a liderança, depois os outros seguem tipo efeito carneiro. Veremos o que vai acontecer. Mas de qualquer forma, se vocês lerem as press releases de cada banco e as minutas, no caso, já existirem ou que vão sair, vocês conseguem perceber qual é o posicionamento e é fácil, de uma forma geral, temos um comportamento dovish desses bancos, tendo em conta tudo aquilo que estamos a viver no mundo atualmente. Então, esta semana, o que é que temos? Temos amanhã as eleições, que vai provocar uma grande volatilidade no mercado. Na madrugada dessa noite temos as minutas da reunião do Banco do Japão da semana anterior. Depois temos na quinta-feira temos o Banco de Inglaterra com uma decisão de taxa de juro e o respectivo conferência de imprensa do governador. E depois temos a Fed no fim do dia também a falar sobre a política monetária e a decisão de taxa de juro. Temos depois na madrugada de quinta para sexta, temos o Banco da Austrália também com uma decisão de taxa de juro, e temos ainda na sexta-feira os Non-Farm Payrolls, um dos indicadores mais negociados do mundo,
e um conjunto de dados de desemprego ou emprego nos Estados Unidos e também no Canadá. Como sabem, todas as primeiras sextas-feiras de cada mês saem os non-farm payrolls e saem também um conjunto de dados do emprego e desemprego norte-americano. É uma grande semana, como já tinha sido a semana anterior. Isto pode provocar muita e muita volatilidade no mercado. Claro que as eleições é o driver, é o principal, não é? Porque por tudo aquilo que representa e por tudo aquilo que pode acontecer, mudança de presidente, que poderá não ser pacífica e tudo o que isso pode acarretar aos mercados, não é? Como sabem, o mercado negocia sempre a expectativa do que poderá vir a acontecer e mesmo que o Biden ganhe, como é expectável, tendo em conta as projeções, e se o Trump fizer alguma contestação a todo o processo, isto vai provocar incerteza, e incerteza é sempre mau. Sempre mau é sempre risk-off. Este é um grande sumo, uma grande súmula daquilo que pode vir a acontecer e que é muito provável. Um conselho que eu vos dou é não negociem sabendo ou querendo saber o que vai acontecer. Primeiro conselho, fujam destes eventos. Fujam de negociar estes eventos. E sou muito sincero com vocês. Tentem fugir de negociar eventos de risco. Porque isto vai ser muita volatilidade e podemos ter um determinado comportamento num ativo, numa fase inicial da noite, e depois, à meia da noite, outro comportamento, e voltar tudo ao mesmo, e vocês não perceberam mesmo o que é que aquilo pode acontecer. Nós hoje vamos tentar delinear o que poderá acontecer. Mas o primeiro conselho, e o mais importante que eu vos dou é tentem não negociar neste tipo de evento. Porque não é só as eleições. É que dificilmente saberemos logo o resultado, ou se será rápido. Depois, nos dias seguintes, temos a Fed. Basta o Paulo e depois vir dizer uma coisa completamente ou muito agressiva ou menos agressiva. Não está agora em causa o que ele vai dizer. E depois pode acontecer alguma coisa no Banco de Inglaterra que vai decidir a política, a taxa de juros. E depois pode acontecer alguma coisa menos boas no non-farm payroll, etc, etc. E vai ser uma semana de muita volatilidade. Assim, se todas as notícias fossem no mesmo sentido, a grande tendência seria definida esta semana e seriam pips com fartura. Mas nós não sabemos, porque a eleição pode dar aquilo que cada um de vós quer, tendo em conta o vosso posicionamento, mas pode depois a Fed dizer outra coisa, mais difícil, e pode os non-farm payrolls mostrarem-nos outra. Todos os cenários são possíveis. E se vocês forem negociar com a certeza, não, o Biden vai ganhar, o dólar vai ficar fraco e o mercado acionista vai subir. Se vocês forem negociar desta forma e começarem a abrir posições antes disto tudo, vou-vos dizer que vocês arriscam-se, se não usarem stops, ter posições contra vocês de muitos pontos, não significando que depois não possa inverter. Eu prefiro que vocês se mantenham calmos e percebam tudo o que está aqui envolvido, e o que está envolvido é nestas noites que se podem fazer grandes home runs, mas também se podem perder as carteiras todas. E nós aqui somos uma comunidade de interessados em investimentos. O objetivo é que vocês permaneçam neste mundo durante muito tempo. Porque se não permanecerem neste mundo durante muito tempo, não é bom para ninguém. Significa que a vossa carteira, que o vosso portfólio sofreu danos severos. E sempre no passado que eu quis adivinhar o que é que ia acontecer nestes eventos, eu perdi sempre dinheiro. Quando eu comecei a ficar fora, a fazer o meu plano, e quando tivesse as condições, entrasse nos ativos, tudo começou a correr pelo melhor nestes eventos de risco. Ok? E isto não é para meninos, isto é duro, e vocês, se calhar, nem todos estão habituados a negociar muito, quanto mais quando começarem a ver velas negras ou verdes, daquelas brutais, e se vocês tiverem stops muito apertados, se fizer gaps, os vossos stops nem são executados, e depois começam a ficar nervosos e a fazer as neiras, a abrir posições ao contrário, e isto tem tudo para correr menos bem. Não é? Estou-vos a dizer isto mesmo, não é para vos assustar, é para vos posicionar e meter a cabeça no sítio. Okay? Claro que nestes dias também se pode ganhar dinheiro, isso eu não vos vou mentir, mas com muita prudência. Já viram como... Sim? Desculpa, queria fazer uma pergunta sobre isso, só para não fugir do tema, exatamente sobre isso, sobre os stops não serem executados.
Uhum. Eu li em qualquer lado, já não sei onde, um Telegram qualquer, que alguém tinha perdido muito dinheiro na eleição de 2016 porque tinha um buy e depois tinha uns stops e os stops não foram executados e o gajo perdeu a conta por causa disso. E a minha pergunta era, porquê é que isso pode acontecer e em que situações é que pode acontecer? Porque tu tens um stop loss a um preço, se a cotação não passar por esse preço, na hora não é executada. Se houver um salto no meio. Uhum. Isso mesmo. Ok. Nunca me aconteceu a mim pessoalmente. O caso mais caótico que eu presenciei, não pessoalmente, porque não estava investido nesses ativos, foi quando o Banco Central Suíço retirou o floor do CHF e todos os pares levaram uma porrada esmagadora. E posso-te garantir que nesse dia, para além de muitos investidores, muitos brokers foram à falência também. Mesmo muitos. E foi um dia muito negro para os mercados por causa... E nem sequer foi gap. E nem sequer foi gap, foi slippage. Foi velocidade demasiado alta para execução, porque os brokers têm uma velocidade, para executarem acabam por executar os stops, que ainda é pior do que o gap. Não é pior, mas é idêntico ao gap, desculpa estar a meter, mas aquilo foi tão rápido que o stop, em vez de acontecer tipo imagina que estava a 1, em vez de acontecer a 1, como aquilo foi muito rápido, executou a 0.5 já, por exemplo, ou menos ainda. Pois, os clientes executou, menos mal, não é? Também pode acontecer. Pois, exato, ou é isso ou é a conta. O gap tem um problema ainda maior, que é, até há bem pouco tempo, tu podias ficar a dever ao broker, o que já não acontece, felizmente. Uhum. Okay. Levas um margin call. Pronto. Ok. Assim, eu agora dou-te sempre a minha o que me aconteceu. Eu nunca na minha vida isso me aconteceu. Os meus tops sempre foram executados. Mesmo ao negociar eventos de risco muito complicado. O que é que acontece normalmente? Outro grande conselho. O que é que acontece aos spreads nestes dias, ou nestes eventos? Tem noção que os spreads nestas alturas nunca são aqueles spreads base que as corretoras oferecem. Tem essa noção, penso eu, não é? É fácil de perceber. Por isso, tenham muita atenção que se meterem stops apertados, com spreads grandes, rapidamente o stop vai à vida. Não vão ter nesse dia spreads de 0,5, 0,6, 1, dificilmente, na maior parte dos ativos. Portanto, é outro conselho que eu vos dou, ou outro ponto para terem em atenção de acompanharem. Mas todos vós deviam acompanhar o fim do dia, o fim das eleições, não é? Quando começasse a sair as primeiras projeções, etc., vocês deveriam acompanhar os gráficos. No mínimo isso. Não estou a dizer para negociarem, obviamente, não é o objetivo da sessão. O objetivo é sigam a sessão ao vivo, pelo tempo que conseguirem, obviamente. Claro que quando encerrar os estados todos nos Estados Unidos, já muitos de nós estamos a dormir, mas se conseguirem nessa noite fazer uma loucura de acompanhar, façam-no, está bem? Eu vou tentar, eu vou acompanhar, depois quem se quiser juntar a mim pode fazê-lo, sem problema. Eu não consigo antes da meia-noite, pelo motivo muito simples, porque eu vou dar aulas amanhã das 7 à meia-noite e não vou chegar a casa antes da meia-noite, meia-noite e 10. Mas depois vou ligar o computador e vou, logicamente, acompanhar. Se alguém de vocês quiser juntar durante 2 ou 3 horas, certamente será bem-vindo. Eu vou estar a acompanhar, Fernando. Ok, Também. então. Eu dou um endereço, um link do Zoom, podemos nos juntar. Sem qualquer problema. E da meia-noite? Sim, é meia-noite e 10, meia-noite e um quarto, nunca antes disso. Okay. É a hora que eu demoro para aí 15 minutos a chegar aqui da faculdade aqui a casa. Atenção a estes eventos de risco, porque não têm gaps. Este de acompanharmos não tem gap, mas tem divórcios, não? Cuidado. Façam um stop loss. Bom, então vamos seguindo. Alguma dúvida em relação a isto? Então, já sabem que a semana é pesadíssima. Um conjunto de eventos muito interessante. Mais o Covid, não é? Mais os dados do Covid, que todos os dias
são cada vez mais negros, por isso isto tem tudo para tudo aquilo que nós pensamos que vai acontecer, poder sair ao contrário. E isto não tem mal nenhum dizer, porque se eu estivesse aqui a dizer com certeza, se eu tivesse a certeza o que vai acontecer amanhã, nós estaríamos todos aqui a fazer milhões amanhã. Mas eu digo-vos com toda a sinceridade, tudo isto, a incerteza envolvida e mais os dados do Covid, poderão fazer o mercado ir em sentidos completamente inversos. E vocês têm que estar com a mente aberta para que isso possa acontecer, ok? E se acontecer, só temos que nos reposicionar, proteger os trades e encontrar price action para negociar. Sem qualquer problema. Mas, em regra, somente para os menos experientes, não devem negociar, ou tentem negociar o mínimo possível com esta volatilidade que o mercado vai ter, porque é uma brutalidade. Antes de passarmos ao próximo tema, eu queria só apresentar-vos, penso que sabem que na semana anterior também saiu um conjunto de dados do PIB, não é? Do terceiro trimestre de 2020, das maiores economias. Uns já tinham sido, outros saíram na semana passada. E o que vocês têm aqui é algo muito importante e muito interessante, que é, tem aqui a evolução do PIB quarter over quarter, não é? Comparando um trimestre para o trimestre anterior, e aqui tem o crescimento anual, que é comparando o terceiro trimestre de 2020 face ao terceiro trimestre de 2019. Na prática, aqui é quarter over quarter, aqui é year over year. Vejam bem, especialmente aqui no gráfico da direita, porque isto é importante e eu penso que vocês minimamente têm interesse por estas matérias. Isto são gráficos que são feitos pela Income Market, não são gráficos, isto é informação recolhida e o gráfico construído. Vejam bem aqui no gráfico do PIB anual, terceiro trimestre de 2020, vejam bem o que é que está aqui a acontecer. A maior parte dos PIBs do mundo são negativos, estão a ver? Está concentrado aqui e estão todos abaixo aqui da linha zero, com exceção da China, que já teve um PIB de 4,9. Isto é muita coisa que se diga e é algo que nós não podemos, de alguma forma, esquecer e ignorar. Não tem a ver com nenhuma teoria da conspiração, porque isso não é para mim, mas o que eu vejo são dados económicos e apesar do PIB ser um indicador lagging, não é? Temos aqui uma informação muito interessante, que é, temos as maiores economias do mundo todas com problemas e a China, aparentemente, já tem 2 trimestres positivos e em crescimento. Se formos ver o quarter over quarter, claro que os Estados Unidos tiveram maior crescimento, é fácil de ver, porque também tinham tido a maior porrada de todas. A China continua no seu percurso. Isto para vos dizer o quê? O que é que falta ainda aqui, neste gráfico? Falta meter aquilo que nós vimos na semana anterior do FMI e do World Economic Outlook, onde vocês viram, segundo as previsões de outubro do FMI, que 2020 será um ano de recessão mundial e 2021 será um ano de recuperação já interessante. E todas as economias principais, com exceção da China, terão recessão em 2020. Ok? Temos logicamente a Europa, vejam bem a Europa com os países europeus, eu meti aqui Portugal por simpatia, porque não interessa para nada neste campeonato, mas é sempre interessante vermos os números portugueses. Acompanhem isto. O PIB vale o que vale, obviamente, é um indicador lagging e não é com base no PIB que nós vamos fazer dinheiro nos mercados financeiros, mas não se esqueçam que os mercados negociam na expectativa de um comportamento futuro. Mais do que a notícia, a expectativa de um comportamento futuro. E o que está aqui é um sinal claro do que poderá vir a acontecer. Eu, sinceramente, acho que as previsões do FMI para 2020 vão ser revistas em baixa e as de 2021 também vão ser revistas em baixa.
Mas isto sou apenas eu e as minhas expectativas, tendo em conta estes números do Covid que estão a acontecer e os efeitos que isto terá na economia. Há um mês não se falava de novos lockdowns, que era impossível, e agora não é falar, já existe, não é? Apesar de poderem ser lockdowns diferentes, são confinamentos, e isso provoca grandes distúrbios na economia. E tudo aquilo que vocês já sabem, e tudo aquilo que vocês já conhecem desde março, em que acompanhamos aqui diariamente o que poderia acontecer nos mercados. Alguma dúvida relativamente a isto? Algum comentário? Querem acrescentar alguma coisa? Ou está tudo bem para vocês? O Trump badalou aí muito a recuperação dos 33%, esquece-se foi de falar da recessão dos 31% no segundo quarter. Pois isto é isso mesmo, tens toda a razão. O número mau é péssimo para qualquer economia, mas recuperar do mau é sempre mais fácil do que recuperar do menos mau, não é? E ele frisou bastante vezes que nunca tinha tido uma recuperação, que os Estados Unidos nunca tinham tido uma recuperação pois. assim. E não é mentira nenhuma. Pois, claro, esqueceu-se foi dizer da queda do resto do ano, não é? É isso mesmo. Não esqueceu, não é? Ora, obviamente, não é? Estou a ser irónico. Eu sei, mas a questão é que isto é o que ele tenta fazer de melhor e desta vez está-lhe a correr mal, mas ainda não vimos o resultado da eleição. Atenção, Precisamente, cuidado. está-lhe a correr mal, mas eu acho que Cuidado. já lhe esteve a correr pior. Precisamente, já lhe esteve a correr pior. Acho que neste momento as coisas, tendo o Biden lá a sua vantagem, mas pronto. Os americanos também são muito imprevisíveis. Há muita gente que também não se manifesta e depois acaba por votar, e é esse o problema das sondagens, não é? E depois também temos o Trump contra o próprio Trump. Não temos o Trump contra o Biden. Pronto, precisamente também, mas pronto. Mas é isso, ele referiu, e bem, e não só, muitos, até os políticos portugueses referiram esta recuperação, não é? Em Portugal, com números diferentes, também teve uma recuperação interessante, não é? Face a um trimestre parado, mas este foi o pior verão de sempre, não é? Dos piores verões de sempre. E aqui no Algarve, que vivemos muito do turismo, montante e ajusante, vocês não imaginam a quantidade de hoteleiros, não é? Não só hotéis, mas todos os que dependem muito da hotelaria em si, com problemas, sem clientes e sem reservas. Sem clientes e sem reservas. É que são duas coisas. Penso que também sabem que a época forte do Golfo, isto seria uma boa época para o Golfo, muito forte no Algarve, não é? O destino turístico por natureza do Golfo, e está fraco, muito fraco. Por isso veremos o que é que vai acontecer. Bom, mas vamos então continuar a nossa vida de hoje, que temos ainda muitos assuntos para debater. Então vamos entrar nas eleições e vamos entrar naquilo que se fala, e quando se fala muito, duvida sempre que possa acontecer. Esta Blue Wave democrática, não é? Blue Wave Party Winning, onde os democratas ganham as três frentes, que é a Casa Branca, o Senado e a Câmara dos Representantes. Isto é o que se fala, todas as expectativas poderão ser estas. Não sei se lembram, em 16, a Clinton versus Trump, não, tinha também alguma vantagem nas sondagens, nas projeções, mas não eram tão boas como tem, ou tão vantajosas como tem o Biden. Não significa isto que vai ganhar, porque nem eu nem ninguém disso sabem. O que sabemos é que já tivemos um número recorde de pessoas com voto por correspondência, ok? Um número recorde de votantes por correspondência, e segundo as projeções, um número recorde de menos indecisos face a eleições anteriores. E de qualquer forma, temos as projeções, e isto é um cenário que pode acontecer. Não significa que vai acontecer, mas é um cenário que pode acontecer. Mas tudo isto pode acontecer, tudo o que está aqui pode acontecer, que se calhar até e se calhar não, tem mesmo uma probabilidade muito grande, já vamos ver. Mas depois podemos ter um grande problema, que é o Trump
não aceitar o resultado e levar isto tudo para a Supreme Court e coisas do género. E isto que está aqui trazia um comportamento ao mercado expectável, e se vier incerteza pelo facto do Trump não aceitar isto e dizer que vai levar isto tudo para o tribunal, tal, isso poderá provocar um efeito completamente perverso nos mercados. Então nós estamos aqui a preparar um cenário onde isto pode acontecer, e isto será em regra, irá fazer com que o dólar fique fraco e que os ativos de risco on sejam procurados por um conjunto de situações, mas basta o Trump abrir a boca a dizer que vai já impugnar isto tudo, os votos por correspondência não são nada, tal, e tudo isto pode inverter e temos um comportamento completamente inverso face ao expectável da vitória do Biden, devido a toda esta incerteza. E o mercado não gosta de incerteza. Incerteza provoca risk-off, provoca as pessoas a saírem dos ativos de risco. E o que poderia acontecer se isto fosse no mundo normal, poderá tudo mudar se tivermos esta dita incerteza, e provavelmente teremos esta dita incerteza. Mas já vamos detalhar tudo isto. São que isto não é isto é um seminário de investimentos, estratégia de investimento, não é um seminário, um webinar de política, nem questões políticas, nem pouco mais ou menos, que isso para aqui pouco ou nada interessa. Ok? E são livros, se tiverem dúvidas, logicamente. Eu só quero é que os mercados se portem o mais expectável possível para ganhar dinheiro da forma mais simples. Muita volatilidade não é muito bom para pessoas que estão nos mercados como eu há muito tempo, porque provoca mais medo, mais pânico, e tudo o que seria certo, mais certo no mundo perfeito, torna-se mais incerto. E mais incerto significa que eu tenho mais probabilidades de perder dinheiro. Logo, tenho mais receios, fico menos agressivo na minha política de investimentos. E é assim que eu fiz sempre, e é assim que eu vou fazer sempre, porque independentemente de eu gerir o meu dinheiro, da minha família, ou de muitos clientes de um hedge fund muito grande, eu tenho que pensar sempre que eu tenho que apresentar resultados, eu tenho que apresentar confiança, e eu não quero ver a minha conta num mês com mais 30 e no outro com menos 30. Eu prefiro ver todos os meses 1 ou 2% de forma sequencial e consistente. Então o que é que nós sabemos? Vamos agora analisar isto em 4 grandes vertentes. A vertente, o que é que aconteceu no mês de outubro, no mês de eleições, o que é que aconteceu? Vamos ver quais são as certezas que eu tenho antes e depois das eleições. Vamos ver quais são as projeções e vamos ver quais são os cenários base e os cenários específicos para todos estes ativos. Ok? Então, como é que foi o mês de outubro? O mês de outubro foi um mês onde nós tivemos 2 webinars do Serviço Prémio, ao domingo e à quinta, onde todos os domingos fizemos um conjunto de planos em conjunto, e depois todas as quintas acompanhámos esses planos. E o que é que nós, de uma forma geral, fomos planeando, e o que é que aconteceu? De facto, foi um mês muito importante. E o que é que aconteceu? Foi um mês de grandes tendências ou de pequenas tendências? Ou seja, de investimentos de curto prazo, abrir trades, abrir investimentos, fazer mais valias, voltar a abrir, etc, etc. O que é que aconteceu na prática? Diariamente ou semanalmente tivemos situações de risk-on e risk-off. O importante e muito batalhado aqui foi identificar se a semana era uma semana de risk-on ou risk-off, e negociar esse sentimento e essas correlações. E foi falado, eu lembro perfeitamente há uma semana, ou fez ontem uma semana, no domingo anterior, de vos ter dito, mesmo assim, que eu estava a esperar que fosse uma semana de recuperação para o dólar. Porquê? As eleições estavam próximas, alguma incerteza associada, e quando há incerteza, os investidores, o que é que fazem? Ficam líquidos, saem do cash, querem cash, saem dos ativos de risk-on, desalavancam, alguns fizeram mais valias, outros saíram e esperaram para ver. E isso, logicamente, provoca um movimento de compra dos ativos de risk-off, especialmente do nosso dólar. E o que aconteceu foi, de facto, isso. Os investidores a saírem para cash, saírem de ações, ficaram mais defensivos, e quando os investidores ficam mais defensivos,
logicamente o dólar fica mais forte. O dólar index recupera. E este é o resumo do que aconteceu no mês de outubro, principalmente na última semana de outubro, que foi a semana que antecedeu estas eleições de amanhã. E foi isto que aconteceu. Então vejam bem, nós temos um ano de 2020 onde o dólar, de uma forma geral, tem sido mais fraco do que a maior parte dos ativos, com exceção destes, do AUD, o GBP, NZD e o CAD. Tivemos um mês de outubro onde só o iene, a Libra e o CHF foram mais fortes do que o dólar. E tivemos uma semana onde todos os ativos foram mais fracos do que o dólar. Ou seja, tivemos uma semana total de risk-off. Uma semana total de risk-off, com o dólar a ser mais forte do que todos estes ativos que aqui temos. E foi esta possibilidade que nós estudámos no domingo, não foi ontem domingo, foi no domingo passado, sobre o que poderia acontecer na última semana antes das eleições. Não sei se recordam que falámos isto ou não, apresentámos aqui um conjunto de algumas ideias de investimento, trocámos ideias e lançámos esse plano. Eu acho que partilhei com vocês o meu ativo, uma das ideias de trading que eu tive foi um short no NZD-USD, continua positivo, o que eu vou decidir esta noite o que é que vou fazer. Peço desculpa. Eu partilhei, posso mostrar uma das minhas... Não sei se recordam, eu partilhei isto com vocês. Foi uma das minhas ideias de trading, com base no grafismo que vi. Isto poderia ser encarado como o Head and Shoulders, não é? Topo, lower high face a este, expectativa de vir ao mínimo retestar a neckline. Eu ainda tenho este trade ativo, mas eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer amanhã. E como investidor por dentro, o que eu vou fazer é eventualmente assumir esta mais-valia. Ou deixar já tenho o stop no break-even, mas não sei se o vou deixar assim ou se vou fazer mais-valia. É uma decisão que eu vou ter esta noite, depois da sessão, para perceber o que é que vou fazer. Eu não sei se abriram este trade ou não. Ninguém está a dizer nada. Alguém fez este trade? Abri também. Eu também tenho a correr. Okay. Estás positivo, certamente, não é? Sim. Estou como tu também. Ok, boa. Eu já fechei. Deixar assim. Provavelmente eu vou fechar antes na sessão asiática, ou no máximo na abertura londrina, porque apesar de achar que tecnicamente o trade tem muito potencial, o meu cenário da manhã é que o dólar fique fraco, ou possa ficar fraco. Em regra fecharia, mas podendo, mesmo com uma vitória de Biden, o Trump vir dizer que vai reclamar daquilo tudo e que não sei mais o que, isso provoca incerteza e pode levar o dólar para baixo. Ou mesmo, vejam bem, o que é que pode acontecer? Amanhã, o Biden ganhar as frentes todas e o Trump pouco barulho nada fizer, aceitar o resultado, porque se levar uma grande porrada até pode fazê-lo. Duvido, mas até pode fazê-lo. O que é que pode acontecer? Quando abrir as principais projeções, imaginemos algo do género. E isto aplica-se, o que eu estou a dizer no NZD-USD, aplica-se no euro-dólar, exatamente a mesma coisa. Imaginemos, fecham os círculos eleitorais, começam a aparecer as primeiras projeções e diz, Biden irá ganhar, mas ainda os resultados estão mais próximos do que pode acontecer, do que se pensava, dificilmente saberemos rapidamente quem é que vai ganhar. Isto pode acontecer, certo? Mesmo que o Biden ganhe as três frentes, que os democratas ganhem as frentes todas, pode acontecer isto no início da noite eleitoral, certo? Se isto acontecer, o que é que acontece ao NZD, USD, ao euro-dólar, a qualquer par contra dólar? Isto que eu estou a dizer, o que é que faz esta incerteza? O que é que faz? Estes pares, este par, por exemplo.
Para cima ou para baixo? Dólar forte, para baixo. Isto vem assim. Certo? Imaginem que à meia-da-noite, e agora já temos os principais estados com os resultados, é mais que certo que Biden vai ser o presidente e que os democratas vão ganhar o Senado. O que é que isto acontece? Isto. Certo? Isto pode ser perfeitamente o cenário da manhã. E se isto acontece, o meu short no NZD-USD e no euro-dólar, por exemplo, que estou no break-even, eu em regra fecharia, mas eu sei que isto pode acontecer. E isto podendo acontecer, este movimento aqui, eu na prática posso tentar fazer um bocadinho mais valias, sabendo que depois vou ter que sair do trade rápido, porque se o resultado for expectável, estas horas depois, por exemplo, no NZD-USD, mais do que esta, porque amanhã não estamos a falar de 100 pips de volatilidade, estamos a falar de muito mais pips. Isto pode perfeitamente acontecer amanhã. Perfeitamente acontecer amanhã, nestas condições que eu vos estou a dizer. Quanto mais apertados estiverem os resultados, quanto mais incertos estiverem, mais força o dólar poderá ter devido àquilo que já falámos em sessões anteriores e de que poderemos vir a falar. Biden ainda não sabemos se vai ganhar, não sabemos se vai ganhar o Senado, mas é provável que ganhe. Afinal, Biden vai ganhar se os resultados nos principais estados. Ok? É isto que vai acontecer. Agora imaginemos. Começam a aparecer as primeiras projeções. Biden vai ganhar, maior diferença de sempre, quase certeza que vai ganhar o Senado. E depois imaginemos, afinal, na Pensilvânia e em Ohio, os resultados ainda são incertos, alguma hipótese de Biden não ganhar. É isto que acontece nestes dias. E eu não estou aqui a treinar para, se o Biden ganhar, o dólar vai subir. Eu estou-vos a treinar o que é que, se vocês, por algum motivo, quisessem negociar isto ao minuto, não é? Isto pode acontecer. Se forem ver a vela semanal, ela pode estar no vosso alcance. Mas quem tiver posições muito apertadas, longas ou curtas, aqui no euro-dólar, no que for, serão stopados com muita facilidade, porque a volatilidade é muita. Ok? A minha expectativa é primeiras projeções de vitória, mas mais apertada do que o esperado. Isso cria alguma incerteza. Criando alguma incerteza, as pessoas todas relembram-se de 2016, onde a Hillary Clinton era a favorita e acabou por perder. Apesar de ter mais votos, não é? Como sabem, a Clinton teve mais votos, mas não ganhou. Então, isso poderia provocar algo assim, e depois, no final, o Biden ganhou. Uma coisa assim. Estão cientes disto? Têm alguma dúvida relativamente a isto? Já me estou aqui a adentrar um bocadinho nos gráficos, mas é mesmo assim, isto não tem que... Não era dólar. Igual. Era dólar. Ok? Está num ponto, tecnicamente, o euro-dólar está num ponto certo, não é? Foi uma correção de 25 de setembro, igual a esta, suporte importante, tinha tudo para, com uma vitória de Biden, sem grande incerteza de mercado, isto não interessa sempre para onde é que é, seria para comprar. Mas, se vier a tal incerteza, isto rompe facilmente até aqui ou até aqui. E era perfeito comprar isto a 1,14 ou a 1,15. Ok? Mas é impossível vocês dizerem assim, é isto que vai acontecer de certeza. Porque mais do que o resultado real, interessa a expectativa do que pode vir a acontecer. E esta expectativa derrete-vos a conta se vocês não perceberem que mesmo que o Biden possa ganhar, se não for certo logo no início, e se a informação começar a aparecer é de algo, pode ser alguma coisa incerta, o dólar ganha força. E as equities perdem, desvalorizam. Ok? Estão cientes disto? Estão cientes desta informação do que pode acontecer? Isto é fruto da minha experiência a negociar várias eleições dos Estados Unidos e outros eventos. E a 2016 foi tal e qual isto está aqui. Ó. Ok? Dúvidas? Perguntas? Questões a debater? Não há aqui certezas absolutas.
Aqui há pessoas que discutem investimentos e eu e o Samuel vamos ajudando vocês a coordenarem o vosso pensamento. Isto não é fácil e não há certezas absolutas. Se alguém vos diz que tem certeza, não está a gerir este processo e esta conversa, não é? E este tipo de webinários com seriedade. E isto é complexo, acredita. E estes eventos de risco ainda mais complexo, porque isto de facto, qualquer noticiazinha que apareça pode provocar aqui uma grande incerteza. E a grande incerteza, face ao que seria expectável, provoca um sentimento de risk-off no mercado. E aí, em regra, o dólar valoriza. Mesmo podendo reverter tudo a seguir. E eu, como não quero comprar dólares, não vou mudar o meu bias para já, vocês sabem qual é o meu bias. Eu não quero comprar dólares, antes pelo contrário, eu quero vender dólares e quero comprar ativos contra o dólar e quero comprar commodities, quero comprar mais ouro, mais prata, como já compro há muito tempo. Não me interessa se é agora, se é 100 ou 200 pontos mais baixo, mas o que interessa é que eu quero comprar. Não significa que eu não possa mudar o meu plano, mas para já, pelo que eu estou a ver, vão-me manter fiel. Agora vou comprar já? Nunca. Nunca ninguém compra. Uma coisa é o que vocês querem comprar. Outra coisa é quando compra. Ok? Dúvidas? Então, em relação a isto, penso que podemos... Com licença. Penso que podemos avançar. Ninguém quer colocar nenhuma questão? Não há dúvidas? Boa noite. Boa noite. Não sei se me está a ouvir. Assim, eu sou novo aqui em Can Markets. Tenho uma dúvida. Por que não negociar o VIX nesta altura? Sim, eu pessoalmente acompanho o VIX, mas não negociei diretamente. Mas poderá ser uma opção vocês negociarem, obviamente. Em regra, o pricing do VIX não me interessa, não é vantajoso face a outros ativos. É algo que eu acompanho sempre, ou seja, toda e qualquer decisão de investimento e plano que eu faço é com base no comportamento do VIX, porque eu negocio o SP e o VIX é depende muito do SP, obviamente, mas eu diretamente não negocio, não digo que está mal ou errado, obviamente, e respeito, e sei muitas pessoas que o fazem. Tendo em conta a expectativa do aumento de volatilidade, logicamente que poderá ser uma decisão de investimento muito interessante. Mas eu pessoalmente é um ativo que eu não negocio regularmente, antes pelo contrário. E, em regra, os brokers não dão boas condições para negociar o VIX. Não significa que não haja boas condições, está bem? Okay. Mas a regra eu não o faço. Mas... eu já estou no VIX da semana passada e está a correr bem. Ótimo, ótimo. Proteja isso. Proteja isso o máximo que conseguir. É expectável que aumente a volatilidade amanhã. Claro que sim. Ok. Claro que sim. Isso sem dúvida alguma. Está bem? Eu negocio por reflexo. Logicamente que irei investir no SP500, que é um dos ativos que eu mais acompanho. E para negociar bem o SP500 tem que se olhar sempre, mas sempre, para o VIX, obviamente, por causa das opções, porque o VIX original depende muito do SP. Muito bem, obrigado. Alguma questão mais? Quando é que é expectável uma normalização da volatilidade e tudo mais? Normalmente, quando é que... Assim, esta semana não é expectável nada disso, porque amanhã vai ser duro, depois temos a Fed na quinta e temos o Non-Farm Payrolls na sexta. Ok? O expectável é nós conseguirmos definir o nosso... Vamos lá ver, o que é o ideal nisto tudo? É vocês terem o vosso bias, ter os vossos cenários montados e esperar que os ativos vão às melhores zonas. E aí comprarem. Aquele cenário que eu vos estava a dizer, de uma possível fase inicial onde alguma incerteza provoca risk-off, vai levar os ativos a melhores zonas que eles já estão. Porque se vocês olharem neste momento para um conjunto de ativos, ienes, não é? Nós aqui negociamos muito por reflexo de risk-on e risk-off. Vocês forem a olhar a muitos ienes, e mesmo a pares de dólar, eles estão em zonas perfeitas de pivots mensais. Se não tivéssemos estes eventos, neste momento, o que é que nós estaríamos a fazer? Vejam bem, isto é
não era bem o objetivo da sessão, mas vamos tratar. Euro-dólar. O que é que temos no nosso euro-dólar? Euro-dólar, nós tivemos o euro-dólar na semana anterior, zona de tomada de mais-valia dos bulls, lower high, preço vai exatamente até à zona de tomada de mais-valia dos bears, que corresponde a um duplo fundo de setembro. Ok? Se olharem para o lado direito, o que é que têm? Quem gosta e quem acompanha Pivot Points, isto é uma zona de M2, mensal. Um bull, quem quer comprar, quem é bull, quem está em risk on, se não tivéssemos estes eventos de risco neste momento, que podem influenciar em muito isto, o que é que vocês teriam a fazer, a planear fazer hoje? Ou melhor, ao fim da sessão de quinta, ou na sessão de sexta, ou domingo para segunda. O que é que vocês estariam a fazer? Ou o que é que vocês estariam preparados para fazer? A comprar euro-dólar, certo? Que é aquilo que nós fazemos com base num bias definido e com base em análise técnica pura e dura. Agora, vamos fazê-lo. Eu não o fiz, apesar dos gráficos para mim estarem muito interessantes, porque esta zona, vocês olharem para o lado, é uma zona muito interessante no euro-dólar. Não é o único, mas é o caso do euro-dólar. Ok? Vejam bem o AUD e o USD. É igual. Zona muito importante. Vou só meter aqui para vocês verem. Esta zona é uma zona muito importante. E é também vejam bem, na quinta-feira passada para sexta, é um M2 mensal. Suporte importante. Roll reversal. Duplo ou triplo fundo. Ok? M2 mensal. Com a expectativa do preço ir aqui até ao 0,73. Tranquilamente. Pela nossa forma de negociar e que sabemos que no passado que funciona. Mas temos que aguardar porque tudo isto pode deixar de ser realidade devido a este evento de risco. Por isso, o expectável, para te responder, David, é antecipar, negociar isto antes do evento de risco. Tu entrarias neste ativo ou noutro ativo semelhante, com o stop por baixo, e amanhã, acontecendo isto que eu estou a dizer, o ativo vem aqui e é stopado. E depois pode seguir assim. Com base na expectativa, com base na real vitória, e mesmo que o Trump faça barulho, se a derrota for clara, não terá tanto impacto. Mas aqui, neste nível, tecnicamente, roll reversal para os bears, média móvel 21, até seria bom que eles aparecessem durante a sessão. Ok? Mas eu, neste momento, digo-vos assim, toda e qualquer posição que vocês abram de swing trading ou de position trading, vocês correm o risco de ser stopados facilmente ou levar um movimento. Ser stopados significa que perdem dinheiro, não é? E depois o ativo correr no sentido normal da coisa. Se não tivéssemos estes eventos de risco, estaríamos, nitidamente isto é um gráfico de 4 horas, já tinha dado um ponto de entrada bull. Quem negociou na quinta-feira ou sexta-feira, o fim do mês, já na expectativa de fazer um front run para o próximo mês, certamente tem o trade positivo, ou fecha, ou mete o stop no break-even, mas correndo o risco de tudo amanhã poder inverter. Okay. Mas temos aqui muitos trades. Se vocês forem aos pares do Yen, se vocês forem aos Ienes, vocês vão... Penso que fizeram esse trabalho, ou penso que somente os membros prémio da Inca Markets acompanham isso. Vejam bem o CAD-Yen, por exemplo. Vocês dizem, é pelo efeito do petróleo. É pelo efeito do petróleo, mas nós temos, vejam bem, esta zona. Uma zona importantíssima. E é também, vejam bem, o M2 mensal. Tecnicamente, a esmagadora maioria dos ativos que mais negociamos e acompanhamos aqui estão todos na zona certa para nós negociarmos. Mas tudo o que está a acontecer hoje, amanhã, pode inverter isto e nós, abrindo 4 ou 5 ou 6 trades, podemos ser completamente estopados em todos. E depois teremos sempre outra oportunidade, uma oportunidade. Os mercados correm sempre. Mas tecnicamente, eu já vos mostrei o euro-dólar, o Aussie dólar, o NZD dólar. Estou-vos a mostrar o CAD-Yen.
Vou-vos mostrar o Euro-Yen, que está igual. Vejam bem, Euro-Yen, M2 mensal, zona perfeita. Se olharem para a esquerda, eu vou-vos marcar aqui. Se olharem para esta zona de role reversal, zona importante. Okay? Tudo isto seriam trades que, numa perspectiva de swing e position trading, nós teríamos a assumir agora, se o nosso bias, como o meu seria de risk on para estes ativos, não é? Para estes investimentos. Mas amanhã tudo isto pode mudar e acontecer alguma coisa, e eu não quero acertar. Não quero ser o tipo que acerta, quero ser o tipo que faz dinheiro, que vai uma grande diferença. Eu deixo a ribalta, ficam para quem quer aparecer nas redes sociais. Nós aqui queremos ser rentáveis e proteger o nosso capital. E é isso que nós estamos a fazer com sessões desta. Eu não me importo que vocês não tenham feito 100 ou 200 pontos de quinta-feira até hoje, e que vocês protejam e que depois percebam como é que devem investir. E se vocês querem comprar este ativo, imaginemos que vocês querem comprar este ativo, que mal tem que ele corrija até aqui, ou até aqui. Não tem mal nenhum. São mais 100 ou 150 pips e facilmente ele amanhã faz essa correção, ou analisando mais facilmente o euro-dólar, os pares de dólar, porque não é propriamente o iene que está em causa amanhã, apesar de, por reflexo, ter muita influência, obviamente. Vou-vos só mostrar o que é que poderá acontecer no nosso euro-dólar. Nós temos isto aqui nas 4 horas. Vejam bem, é uma zona facilmente, vocês entendem, que podem investir nela, por isto que eu já vos mostrei. Não é? Tivemos o mínimo do Covid, 1,06, em março. Isto subiu quase 13% para 1,20. Ok? Depois, no início, último dia de agosto, primeiro dia de setembro, fruto do sell-off de mercado das equities, logicamente que o euro-dólar desvalorizou e tivemos uma desvalorização de 3,4%, veio até 1,16. Faz um lower high face a este. Isto é uma zona de tomada de mais-valia, já é uma zona de resistência importante. E rapidamente, última semana, antes das eleições, risk-off, vem a este nível. Este é um nível importante. É um nível, vamos lá ver, isto é um nível de emenda, não é? É um nível de procura, ou não é? É fácil de identificar, qualquer um de vocês percebe que isto é um nível de suporte importante. Vai aguentar? No mundo perfeito, apareceriam aqui compradores. Mas alguém está a comprar isto hoje? Ou em grande massa? Sabendo que amanhã vamos ter umas eleições, sabendo que amanhã tudo isto pode vir facilmente até um 15 ou até um 14. Acham? O que eu vos digo é, querem comprar aqui? Arriscam-se a ser stopados. Que mal tem durante o dia da manhã, quando abrir as projeções, não se sabe o que é que vai acontecer, as expectativas é de vitória de Biden, mas dificilmente saberemos os resultados durante esta noite, ainda temos estados com votos por contar, votos por correspondência têm que ser certificados, etc, etc, etc. Isto começa a acontecer isto. E depois, no fim da noite, ou já com resultados mais consolidados, afinal Biden ganhou, o Senado é uma blue party. Ok? Isto que está aqui não é cenários macroeconómicos do que pode acontecer. Isto que está aqui é grafismo e é o que, ao nível de price action, pode acontecer. E são coisas completamente diferentes. Biden ganhando em todo lado, o euro-dólar vai para cima. Isso é o que nós, analistas, e o passado nos diz. Mas, antes de ir para cima, pode vir para baixo. E este nível que está aqui, de 1,16,2, 1,16, que é o nível que o preço está muito próximo e que foi na sessão de ontem também, de sexta-feira, isto facilmente, com uma notícia destas, vem assim. Estamos a falar de 100 pips, não é? Uma figura. Ou mesmo duas. Eu não me importava nada de comprar isto aqui. Ou aqui. Nada. E aí sim seria, quando o preço começar a vir para estes níveis, eu posso dizer, e vocês façam o mesmo, não é conselho de investimento, mas é para terem a ideia que quem quer comprar o dólar, se Biden ganhar, e ganhar as frentes todas, com a expectativa de estímulos nos Estados Unidos, mais estímulos e mais rápidos,
em regra, isso será menos bom para o dólar e o euro-dólar antecipadamente sobe. Isso vocês sabem, já aprenderam e já acompanham há muito tempo. Mas não significa que tenha que subir já. Podemos ter durante a sessão aqui alguma incerteza. Vocês têm que viver muito bem com isso. E têm que estar preparados para perceber. Claro que se isto partir este nível, é aqui que vocês vão posicionar ou num 14. E não tenham problemas de aqui estar prontos para comprar. Como um trade de médio e longo prazo. E não como um trade de scalping deste movimento. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. O que eu estou a dizer do euro-dólar aplica-se ao Aussie dólar, pound dólar, todos eles. Os gráficos são todos muito parecidos, porque todos os ativos do dólar estão em zonas de suporte, estão em zonas de compra mensais dos pivot points, com médias móveis a suportarem o preço, etc, etc, etc. Eu digo-vos tenham calma e prudência, porque amanhã pode cair mais. Mesmo se subir logo depois. Não queiram adivinhar, por favor. Não queiram adivinhar. Quem quis adivinhar no passado, pode-vos acontecer o seguinte: compram aqui, isto desce, são stopados 4 ou 5 vezes e depois isto vai assim. E vocês já não vão a este movimento. Acreditem, isto acontece, mas acontece muitas vezes. Porque a maior parte dos traders é muito inexperiente, pode ter muitos conhecimentos, mas ao nível da psicologia de trading e na gestão do stress destes dias de negociação, podem fazer muitas asneiras. Tenham calma. Todos têm tempo e temos sempre uma segunda oportunidade e uma terceira oportunidade e uma quarta oportunidade. Se perdermos rapidamente, dificilmente faremos as outras. E é isso que eu estou-vos sempre a dizer. Tenham muito, mas muito cuidado. Ok? Dúvidas? Alguém tem alguma questão? Podemos avançar? Por mim, sim. Ok, ótimo. Então, a verdade antes das eleições. O que é que eu sei antes das eleições? Isto eu sei de certeza. E eu gosto sempre de mostrar isto. Não esperem ficar ricos amanhã. Não vão ficar. Vamos ter volatilidade? Sim, muita. Só está aqui uma coisa que eu não meti, mas que vou falar. Quem é que vai ficar rico amanhã? Na regra. Os brokers. Os brokers. Isso mesmo. Isso mesmo. Esses vão ganhar dinheiro de certeza amanhã. Os retail traders, em regra, vão perder muito dinheiro amanhã. E o smart money, em regra, vai se posicionar amanhã nos melhores níveis para manter posições durante 2 ou 3 meses. Em pior das hipóteses, até 15, 20 de dezembro. Por isso, tenham muita, mas muita calma. E não queiram adivinhar. Ok? Não esperem ser ricos. Vamos ter volatilidade? Sim. Se tiverem volatilidade, podem fazer trades com base em price action. É muito... Vão gráficos curtos de 5 minutos, 15 minutos, 5 minutos de preferência. Se o ativo estiver a fazer higher highs, higher lows, podem ir aproveitando dos sucessivos higher highs, higher lows, stops muito apertados. Okay. Isto já vocês já aprenderam a negociar com price action. Eu, como vos digo, quero ir longo amanhã. Quando eu digo que quero ir longo, é quero ir como risk-on, mas posso estar enganado. E vivo muito bem com isso. Vivo mesmo muito bem com isso. Okay? Se der, se os meus níveis, muitos eu já vos apresentei nos últimos 10, 15 minutos, se os meus níveis forem atingidos, eu comprarei os ativos da risk-on. Não vou comprar sem ter mais informação e mais ideias do que poderá vir a acontecer. E foi exatamente assim que negociámos, ou que eu negociei em novembro de 2016, a eleição de Trump. Exatamente igual. Ok? Se soubermos cedo quem vai ganhar, seria Biden, não é? Em princípio, teremos uma situação de risk-on muito acentuada. Mas, não se esqueçam que ainda vamos ter Fed e Non-Farm Payroll essa semana, entre outras coisas. Depois disto tudo, eu acredito em tendências.
e mantê-las em novembro e dezembro, ok? Para fazer trades de médio e longo prazo. Nestes ativos que eu vos disse, nestes níveis que eu vos disse, nestas condições que eu vos disse. Vai acontecer isto? Meus amigos, com toda a sinceridade, eu não sei e ninguém sabe. Mas eu estou-me a planear para isto. E isto significa planear os trades e depois negociar o plano. Eu não posso ir já a negociar, porque corro o risco de amanhã todos os meus trades serem stopados e eu não ter, e depois não ter capital para fazer mais trades. E depois há sempre uns que me dizem, mas eu acertei. Eu comprei o euro-dólar todo, o AUD-dólar, comprei tudo quanto ao dólar e comprei equities. E comprei ainda ouro, comprei tudo. E ganhei, tripliquei a minha carteira. E eu, parabéns. Fico muito contente que isso tenha acontecido. E também digo, em 10 eventos destes isso acontece uma vez. E nas outras 9 derrete as contas todas dos vossas e dos clientes. E nós não podemos estar no treino dessa forma. Temos que constituir isto e levar isto como todos geríssemos um grande fundo e tivéssemos que satisfazer os nossos clientes. Quando ganhamos, somos todos muito bons. Quando perdemos, no dia a seguir, todos os clientes querem deixar de ter dinheiro connosco. Ok? Muita, mas muita prudência. Não é para vos assustar, obviamente, não quero assustar ninguém. Quero-vos sempre dar a minha opinião de quem já teve problemas no passado, já negociou muitos eventos deste, e especialmente quando eu achei que tinha razão e que sabia mais que o mercado e que era o maior do meu bairro, eu perdi sempre dinheiro. Sempre. Estou-vos a dizer isto sem qualquer problema, vocês sabem que eu sou sempre transparente. Quando eu fiz isto de forma profissional, racional, eu fui sempre rentável. Ok? Então vamos lá ver as projeções. Pronto, eu peço desculpa, o tempo está a avançar, eu vou conversando e eu tinha projetado isto para um X tempo, mas não tem mal nenhum, porque isto é uma sessão de alguma forma especial. Se tiverem dúvidas vão dizendo, está bem? Então o que é que temos amanhã? Já sabem, as eleições. Vamos ter ter em causa 3 coisas, não é? O Presidente, o Senado e a Câmara dos Representantes. Isto que está aqui foi colocado, não foi bem às 10, mas foi às 5 para as 10. Antes de começarmos a sessão, eu retirei estas projeções. Então, na eleição geral, penso que isto não é novidade para ninguém, o Biden é o favorito para ganhar. Para o Senado, os democratas são os favoritos para ganhar. E na Câmara dos Representantes, os democratas são claramente os favoritos para ganhar. Tudo isto tem um site independente por trás, com estas estimativas e probabilidades de vitória, ou não. Já vamos debatê-las uma a uma. Okay? Quero-vos só dizer, ou recordar, para quem não sabe, que o Congresso dos Estados Unidos, conhecido por United States Congress, é composto por 2 câmaras, é a tradução possível para português, a Câmara Superior, que é o Senado dos Estados Unidos, e a Câmara Inferior, que é a Câmara dos Representantes. No total, estas 2 câmaras têm 535 membros, ok? 100 do Senado e 435 membros da Câmara dos Representantes. Isto em inglês é da House. Okay? O Senado, a eleição do Senado é composta, cada Estado pode eleger 2 senadores. No total são os 100 senadores que fazem parte do Senado dos Estados Unidos. Em regra, há pequenas exceções, mas a regra são democratas ou republicanos. Um ou outro independente, e vocês conseguem ver toda essa informação. Okay? O Senado atualmente é republicano e a Câmara dos Representantes já é democrata. Então o que é que temos aqui? Alguns key points que eu vi no site, não sei se conhecem o 538, tem aqui alguns key points que eu acabei por nem tive tempo de traduzir porque foram mesmo copiados agora mesmo, não é? E penso que todos vocês conseguem mais ou menos ler isto. Partindo do princípio que nenhum deles tem uma grande noite onde tudo corre bem, não é? É muito pouco provável que algum deles tenha os 270 votos necessários no fim da noite. Os 270 votos são
metade dos 535. Penso que já devem ter feito esta. Penso que minimamente controlam esta informação. Pronto. O site, um dos principais sites americanos de projeções, diz isto não é meu, isto aqui é copy e paste do que está no site. Se forem ao 538, está logo na primeira página estes key points, que é muito provável que isto aconteça. E isto poderá provocar o quê? Incerteza, certo? Se no fim da noite não se souber bem quem é que vai ganhar, quem é que terá esta vantagem, isto poderá provocar incerteza e a incerteza poderá criar a risk-off. Estão a perceber? Nós podemos aqui fazer e vamos fazer cenários muito bonitinhos. Se ganhar isto, acontece aquilo. Mas mais do que o resultado, o que aqui interessa também é a expectativa e a informação no momento. E eu não vos posso dizer só, fazemos o cenário para o resultado final e vamos negociar o resultado final. Mas também temos que ter atenção que tudo o que está para trás pode influenciar em muito tudo isto. Porque uma coisa é o resultado final, outra coisa é a incerteza até termos esse resultado final. E depois, tendo o resultado final, pode acontecer o quê? Pode acontecer que o presidente atual venha dizer que não concorda com nada daquilo, vai levar para o Supreme Court e vai impugnar e não sei mais o quê. E tudo isso vai provocar mais incerteza. E nunca teremos, na minha opinião e experiência passada, não teremos condições com isso para ter um mercado muito risk-on, digamos assim. Ok? Alguma dúvida? Não sei se vocês acompanham estas projeções, têm isto em consideração. Então vamos lá às projeções. São todas atuais, não são minhas, são do site. Volto-vos a dizer o que eu mais sigo, que é o que eu mais gosto, por a informação ser facilmente perceptível, que é o 538.com. Então, para esta votação geral, que elege o presidente, não é, como sabem, nos Estados Unidos não é quem tem mais votos que ganha. Tivemos o caso nas últimas eleições presidenciais, onde quem ganhou na eleição geral não foi o presidente neste caso. Então temos assim, probabilidade de ganhar. Em cada 100, Biden ganha 89 vezes. Em cada 100 cenários, Biden ganha 89 e o Trump ganha 10. Temos aqui um empate no, ok? É fácil de verem. E temos aqui as diversas simulações. Com isto, estas projeções de Biden e de 20 são mais vantajosas aos democratas do que eram em 16 para Clinton. Apesar de Clinton ter vantagem, não tinha uma vantagem tão boa, ou não tinha uma probabilidade tão boa. Ok? Perceberam isto? Para o Senado temos 74% de probabilidades de os democratas serem eleitos para o Senado. Ganharem o Senado, não é eleitos, é ganharem o Senado. E os republicanos, 26. Fernando, Sim? deixa eu interromper. Epá, isto parece demasiado one-sided, conforme aquilo que tem aparecido, pá. Pois é. As duas coisas, mas isto parece quase que encomendado. Opa, este site é utilizado é supostamente independente e utilizado por muitos meios de comunicação. E é um que eu Sim, devo... eu conheço o site, é boa, a informação é boa, mas parece-me estar aqui uma disparidade tão grande. Mas é isso mesmo. E é isso que nós temos, não é? Não temos muito mais informação. Se fores ver outros sites, tens coisas semelhantes, não tens diferente. E a capacidade, se fores mesmo ao site, tens depois informação estatística mais detalhada para perceberes como é que eles fazem as projeções, etc, etc, etc. Mas de facto isto é bom demais para ser verdade, não é? Para se acreditar. Isto aqui é uma Blue Wave, mas pá, tipo aquelas de Nazaré, pá. Se fores ao site e fores, por exemplo, aos estados mais que normalmente decidem as eleições, aqueles 3 ou 4 estados, se fores a esses estados e depois dá para mudares há um mês ou dois, há umas semanas que não faço, mas tenho a certeza que dá para fazer. Vais lá
e, por exemplo, na Pensilvânia, metes que vai ganhar o Trump, e vais ao Ohio e metes que vai ganhar o Trump. Fazendo isso, estas odds são logo muito diferentes. Porque, como podes ver aqui, o site dá isto, não é? Mas, partindo do princípio do que sabemos, não é? Que cada estado vai eleger 2 senadores, 100 senadores, e temos aqui a média de controle, não é? Que são 52 democratas e 48 republicanos. E depois, na prática, não temos assim uma diferença tão grande nos lugares do Senado. Isto parece muito, isto parece que está aqui muito, e é muito. Aqui, isto é a eleição geral, não é? Claro que isto não decide quem é o presidente, quem decide é mais isto aqui, porque depois os colégios eleitorais é que influenciam a escolha e a decisão final. Mas se fores depois ver dos 100 lugares, quantos lugares é que isto correspondem, já não são 75 senadores democratas e 26 republicanos. Já não é isso que irá acontecer, antes pelo contrário. Isto daí é a probabilidade de controlarem o Senado, com base nas votações de cada Senado, ok? Isto não é um bom ponto, não é um número. É isso mesmo, isto são cenários. Isso mesmo. Pronto, depois de ler. Fazer average com base por estados mais populosos e elegem mais. Isso mesmo. Estavas a dizer, ok, já faz mais sentido. Uma pessoa vê isto assim, assusta-se, não é? Assusta-se, quer dizer, assusta-se no sentido de a eleição está definida, porque é que estamos aqui a falar destes cenários? Mas não é assim tão claro, e eles têm um esquema de eleição algo complexo. Depois temos a Câmara dos Representantes, que, como sabem, já é democrata, ok? E as probabilidades de controle da House é quase 100%. E depois aqui em baixo têm os lugares da eleição de 16, que é claramente democrata já. Okay? É por isso que se fala na Blue Party, não é? Probabilidade de ganharem todas as frentes. E agora, os vários cenários. Vamos ao fim, já falámos muito disto, mas isto é aquilo que pode acontecer, mas que no minuto e na hora tudo pode ser diferente, porque velas de 1 hora mostram-nos uma coisa e velas de 4 horas ou diárias mostram-nos outra completamente diferente. Então o que é que temos aqui? Bom, isto que vocês têm aqui é a minha opinião pessoal dos 3 cenários principais. Eu tenho muito mais do que isto, tenho a seguir 8 cenários possíveis, ok? Mas esses 8 cenários possíveis derivam de todos estes que estão aqui. E na prática, só temos estas 3 grandes hipóteses, não é? Uma vitória de Biden e o Trump não contesta, que eu duvido que isto aconteça, não é? Uma vitória de Biden e Trump contesta, e uma hipótese pouco remota, não é? De Trump ganhar. Então o que é que eu tentei em termos teóricos, não é? De construir, de vos mostrar. Já vos falei dos gráficos, e isto é uma coisa e os gráficos é outra completamente diferente, porque no fim do processo os gráficos podem ir neste caminho, mas ao longo do processo os gráficos podem ir momentaneamente contra estes caminhos. E é isto que eu quero que vocês percebam. Muito mais do que este diapositivo, é aquilo que já tivemos de alguma forma a falar e a mostrar nos gráficos. Ok? Eu quero que isso esteja bem assente, porque eu não gosto muito de vos mostrar um diapositivo. Vocês agora imprimem este diapositivo e vão... Não, agora vou negociar desta forma. Amanhã, no fim do dia, vou soltar dólar. E depois, aquele gajo enganou-me, o dólar ficou forte. Não é isso? Não é nada disso que estamos aqui a fazer. Antes, pelo contrário. Vamos ter uma conversa séria, preparada, com informação. Porque tudo o que está aqui é recolhido, é informação fidedigna, okay? E com base em experiência passada. Ou então, vamos partir do princípio que temos estes 3 grandes cenários. Biden ganha e o Trump não contesta. Temos uma blue wave victory, não é? Uma vitória em todos os campos democráticos. Este era o melhor cenário para mim, pessoalmente, que prefiro sempre
estar longo nos ativos da Riscon. E isto a acontecer, a expectativa é que teremos dias, períodos de Riscon, isso logicamente, de uma forma geral, dólar fraco e equity sobem. Ok? Porquê? Porque, como sabem, fruto de toda a campanha, expectativa de mais estímulos na economia americana e mais rápidos, partindo do princípio que quem ganha amanhã, em janeiro, toma conta da Casa Branca. Os metais preciosos, logicamente, neste contexto, seriam os vencedores. Lá vamos nós comprar ouro e prata outra vez, para quem ainda não comprou ou não teve a oportunidade de comprar. O ouro, fruto da força do dólar na semana passada, foi a zonas de suporte muito importantes. Também vos posso mostrar. Ouro, vejam bem, mais um. Não sei se vocês acompanharam. Mais um que está aqui. E isto foi no nosso serviço prémio. Trocámos muitas vezes este gráfico do ouro, também na semana passada. Zona de suporte que corresponde também a um M2 mensal. Zona de suporte que corresponde a um M2 mensal. E isto foi assim desde o fim de quinta até hoje. Ok? Não estranhem que amanhã, fruto de uma pequena indecisão inicial, isto possa fazer isto. Preparem-se. E se não fizer, e se for logo para cima, há sempre uma segunda oportunidade. Há sempre uma segunda oportunidade. Adivinhar? Não. Muitos de vós, ou todos os membros prémio, tinham a obrigação de olhar para este gráfico e saber que aqui havia força compradora. E saber que aqui estava um M2 mensal. Todos vós. Já não estou a falar de estocástico, sobrevendida, etc. Porque isso já é outra conversa. Ok? Estão-me a fazer entender? Muitos de vós, quem está no serviço prémio, foi recebendo este gráfico do ouro, que está aqui marcado. Com as zonas onde eu, pessoalmente, estava interessado em comprar. Ou aqui, ou aqui. Foi este o gráfico que vocês receberam durante a semana passada. O mercado a crashar e nós a identificarmos zonas para comprar. Porque eu tenho um bias bull no ouro. Ok? E é isto que fomos construindo. Portanto, isto também é favorável, este cenário também será favorável a moedas de mercados emergentes. Tenho aqui uma nota, muitos analistas falam disto, que as políticas de Biden não são tão boas para o petróleo em si, não é? São melhores para as energias renováveis, etc. Muito Biden tem falado de alguma forma nisto. Outro cenário. Biden ganha e Trump contesta. Isto provoca muita incerteza. E incerteza leva a risk-off. E risk-off leva a dólar forte. E as pessoas a saírem das equities. Até termos uma resolução. Ou até termos sinais de uma possível resolução do problema. E isto já sabem, os investidores não gostam, os investidores não gostam de incertezas. Não gostam, preferem saber que está tudo bom ou que está tudo mal. Incerteza, face ao resultado, não gostam. Pronto. Não tenho muitas dúvidas que Trump, perdendo, irá provocar ou enfocar problemas nos votos por correspondência e em tudo e mais alguma coisa. Ok? Então podemos ter, no mundo perfeito, vocês preparam-se para isto, e temos o SP a crashar, e temos o euro-dólar a crashar. E vocês dizem, mas ele disse que ia acontecer o contrário. Eu disse que se este cenário acontecer, isto acontece. Isto aconteceria, não é? Mas se tivermos esta contestação brusca e em vários campos dos republicanos, esta vitória clara provoca risk-off. Até termos uma decisão clara. E vejam bem, eu não me preocupo muito com isso. Vamos lá aqui ser gestores racionais de grandes fortunas. Isto provocaria até que alguns ativos que nós queremos comprar desvalorizassem mais um bocadinho, para nós comprarmos um bocadinho mais em baixo, mais barato, o que seria ótimo. Não me importava nada de comprar o Eldor a 1,14, 1,15, nada, antes pelo contrário. Tenho que ter o meu plano. Não sei se vai chegar lá, mas tenho que ter o meu plano. Ok?
E no caso de Trump ganhar, pronto, temos uma expectativa de um dólar forte, pressão nos metais, logicamente um sentimento de risk-off. E isto, na prática, é repetir aquilo que normalmente acontece em novembro com pressão nos metais preciosos. Este é o cenário. Estes, logicamente, de cima são os mais certos, tendo em conta aquilo que tivemos a ver, as projeções que não são minhas, não tem nada a ver com qualquer cor política, nem com qualquer gosto ou preferência sobre um candidato. Eu, sinceramente, isso pouco me interessa. Eu acho que estamos aqui todos para ganhar dinheiro e para perceber como é que nos podemos preparar para isso. Ok? Alguma dúvida relativamente a isto? A palavra certa e chave é: enquanto tivermos incerteza, o mercado não vai para cima. Não é só o Biden ganhar. Se o Biden ganhar e tivermos uma contestação forte de Trump e toda a sua equipa republicana, o que iria acontecer neste cenário pode não acontecer. Ao menos no início da noite, ou enquanto não tivermos resultados claros. Podemos ter o dólar fazer assim, e depois, com alguma incerteza, a corrigir novamente para irmos passado de 1 ou 2 semanas para cima outra vez. Isso pode acontecer, sem qualquer dúvida. E aqui não tenho dúvidas que isso poderá acontecer. Ok? Dúvidas? Pronto, temos aqui, tentei também criar aqui mais um quadro de cenários, pronto, este mais detalhado, meti isto é um resumo da outra informação que tenho no quadro anterior, mas com cores, logicamente, para perceberem facilmente quem é que será o presidente, quem é que terá o Congresso, etc, etc. Pronto. Temos aqui todas as hipóteses delineadas e os efeitos previsíveis. Basicamente, se Biden ganhar e ganhar em todo lado, independentemente das possíveis medidas, teremos uma situação de risk-on. Logicamente, o risk-on significa comprar em equities, comprar e vender em dólar, não é? Logicamente, comprar em euro-dólar, libra-dólar, tudo o que seja contra o dólar, e depois é uma decisão vossa. Eu pessoalmente prefiro o euro-dólar. Ok? E temos também todos os ativos de risk-on com potencial de valorização. Se Biden ganhar, mas só ganhar a House, a Câmara, e não ganhar o Senado, ok? Temos uma situação igual à primeira, mas menos agressiva. Ou seja, é uma situação de risk-on, mas não tão acentuada. Podemos pensar em shortar o dólar, mas não tão acentuado. E depois temos a expectativa, se Trump ganhar e ganhar tudo, que é o cenário muito menos provável, probabilidades muito baixas, do dólar forte e uma situação de risk-off. Isto é, na prática, muito do que eu tenho apresentado anteriormente, mas com informação mais resumida e fácil de ler. Ok? Portanto, isto é o que eu tinha para vos mostrar. Tinha a expectativa de que demorássemos 1 hora no máximo, já vamos numa 1h40. E quero-vos, se tiverem dúvidas, vão perguntando. Alguém tem dúvidas? Penso que conseguimos falar sobre muita coisa. Fizemos aqui uma sessão especial com informação detalhada, mas principalmente não vão negociar amanhã com a certeza que vão ter razão. Porque se isso acontecer, vocês vão perder dinheiro. E aposto com vocês vão perder dinheiro se forem negociar dessa forma. Preparem-se, façam os vossos planos, escolham os ativos, tendo em conta os ativos que vocês mais gostam, marquem as vossas zonas. E não esperem que o efeito seja logo o esperado. Podem e devem assumir e aceitar que o gráfico possa ter um comportamento diferente daquele que nós estamos
como expectativa. Pode acontecer. Isso pode acontecer. Em regra, o que estamos a falar aqui é com base numa expectativa passada, com base no conjunto de informação que temos e no ponto de situação atual dos ativos. Já vos mostrei muitos ativos que para mim estão em zonas muito interessantes para eu comprar, para eu investir. Mas, neste momento, não temos essa informação tão fidedigna, por isso não vamos, para já, fazer isso. Vamos esperar. E esperar no trading é uma virtude. Muitos de nós, especialmente numa fase inicial, enquanto traders, enquanto investidores, somos muito agressivos e não pensamos bem nas consequências de um determinado trade. E muitas vezes acabamos por ser stopados. E é isto que eu tinha para vos mostrar. Dúvidas? Questões? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Ainda estão aí? Tudo esclarecidíssimo. Estamos. Não, eu tenho uma questão, que é, pronto, claro que ouvi, e já não é a primeira vez, o aviso de estes eventos sobrevivem-se a não negociar, mas sabendo o potencial que há para movimentar o mercado logo depois da volatilidade inicial, e se eu quiser mesmo por exemplo, não perder aquele que é o grande movimento inicial, o que é que tu achas de, por exemplo, fazer uma posição, mas edge, para qualquer um dos lados, do género? Imagina, 2 microlotes no SP500 e 1 microlote no VIX. Ou seja, que tem um comportamento oposto. E assim, qual é que era o objetivo? No fundo, independentemente daquilo que seja o sentido do mercado, para cima ou para baixo, desde o início que se apoia o movimento inicial, e depois é só uma questão de ver qual é que é das posições que está a funcionar, assim, e fecha-se. Ou achas que isso é tudo complicado na realidade? É fácil, é muito fácil. Eu vou-te responder de duas formas. Eu respondo de uma parte e o Samuel vai-te responder outra. Porque ele já fez isso. Eu já sabia. Porque ele em tempos... essa pergunta é espetacular e a resposta vai ser ainda melhor. Porque em tempos, o meu excelentíssimo sócio na Income Markets, há muitos anos, veio-me com uma ideia semelhante, que era, espera lá, eu já descobri o truque para nós ficarmos milionários a negociar os non-farm payroll. Então, e diz-me lá qual é essa tua estratégia, que se tu achas que funciona, vamos já negociar. Então, passa lá a explicar qual foi a estratégia. Bom, a estratégia era mais ou menos isto que o João está a dizer. Então punha a 50 pips, como o movimento era de 100 pips, mais ou menos, 80, 100 pips no non-farm, na primeira leg. Então punham 50 pips para cima e 50 pips para baixo, para dar ali, para respirar. Então eu tinha a certeza que ia apanhar os outros 50, independentemente da direção. Qual é o problema? E começámos por isso, acho que foi o Paulo que pôs essa dúvida. O slippage desse evento é de tal maneira grande que, em vez de tu broker te abrir nos tais 20 pips ou 30 pips de distância daquilo que tu puseste para o preço, para além de teres que o pôr apenas quando estás a receber informação, porque senão corres o risco dele ir lá apenas como rapa stop. No non-farm é mais fácil de controlar, porque a notícia sai a uma determinada hora, e no caso das eleições, as informações são ao minuto, portanto, logo aí tu nunca sabes quando é que vai abrir. Então tens que andar sempre a mexer nas posições para cima e para baixo. Mas tirando esse pequenino facto, temos a possibilidade de ele, entretanto, faz um spike, tu tinhas uma ordem de compra, por exemplo, e ele de facto foi para cima, só que em vez de te executar no sítio onde tu querias, vai-te executar no topo dessa vela, para cima, em buy, e depois ele vem outra vez uma correção gigante para baixo, tu ou és estopado ou perdes a carteira, ou assustas-te e és tu próprio que fechas a posição e ele vai outra vez para cima para a tua posição inicial. Ou seja, a possibilidade de tu perderes por vários fatores é gigante.
E normalmente esse edging não funciona. Olha, Ok. esta era a melhor resposta que eu te podia arranjar, porque eu nunca fiz isso. E ia-te dar uma Eu opinião juntei-me em grupo para fazer isto. mais teórica. E o grupo na altura, o Samuel tinha um grupo que preparava trades individualmente, juntos, e depois discutiam comigo. E o grupo decidiu todo fazer isto. E eu, tudo bem, vão lá testar, percam lá o dinheiro e depois venham, de alguma forma, ensinar-me porque é que não se deve fazer. E na prática foi isso que ele disse. Eu acho que só fez uma vez. Acho que não fez mais nenhuma vez. A ideia, Sim, claro. em si faz sentido. Mas isto está tudo muito rápido, é muito volátil e muitas vezes não temos a destreza e a mente fria para resolver isto desta forma. Se tu tivesses um robô para negociar com base nisto, podes usar um autostop que ele faz-te isto, não é? Fazes 20 OCOs para cada lado. Mas mesmo assim tens o problema do slippage. Cuidado. É isso mesmo. Porque nesta altura o slippage e mesmo o pricing, os dois, são completamente diferentes do normal. E os spreads são... Agora, assim, o que tu estás a dizer em termos conceptuais faz sentido, não é? Tu fazes hedging de uma posição contra a outra e depois tiveres a destreza para gerir a saída de um e manteres o outro, ficarias sempre no acumulado positivo. Mas eu prefiro que tu vejas as notícias a sair, acompanhas o VIX e percebas que, com base no VIX, o que é que deves fazer nos outros ativos. Isso aí não me choca minimamente. Mas é assim, nestes dias e nesta eleição, para acompanhares isto, tens que ter no teu monitor, no mínimo, dos mínimos 2 ativos, independentemente dos outros que tiveres. Mas tens que ter no mínimo 2 ativos, não é? Vais ter que ter o euro-dólar e o dólar-iene. Todos os outros são reflexo, ok? E digo-te uma coisa, quando tu souberes os resultados, o SP está fechado, não é? Tens os futuros abertos, mas o SP está fechado. Estão os futuros abertos. Sim. Os futuros estão abertos, mas o cash está fechado, não é? Portanto, o rei é o dólar. E olhando para o dólar, tu e conheço-te bem, facilmente percebes o que é que tens que fazer nos outros ativos. Eu recomendo-te abrires uma janela com um conjunto de ativos, onde tens de ter no mínimo esses 2 do dólar, e tens de ter o ouro, a prata para acompanhar-os e tentar, e o SP e o VIX, logicamente, podes e mesmo assim sempre a negociar depois de alguma notícia importante, é sempre no curto prazo, porque mesmo depois de sabermos aqui relativamente a isto, ainda temos os non-farm, ainda temos bancos centrais, portanto é sempre no curto prazo. Será que justifica ganharmos ali 100 ou arriscar a ganhar 100 ou 200 pips numa noite com todo o risco inerente? Será que é isso que faz a diferença à nossa carteira? E é para o trabalho cheio com o pé inchado, pá, não valia a pena. Sim, mas isso chega sempre, porque só mostras os resultados positivos. Assim, vocês estão a ver aqui o euro-dólar, não é? Imaginemos que isto é um gráfico isto é o gráfico diário, e todos vós conseguem perceber que estas zonas são importantes, sem qualquer dúvida. Este ativo está num suporte importante, price action importante, pivot points importantes, estocástico na zona perfeita para quem quer ir longo. E no mundo perfeito amanhã, com os resultados expectáveis, isto tinha tudo para subir, fruto de um conjunto de políticas que Joe Biden defende e que pode provocar neste ativo ou noutros ativos face ao dólar. Estou a falar neste porque é o mais negociado e se neste acontecer, nos outros acontecerão. Mas imaginemos aquilo que eu vos estou a dizer, que é quando começam, como vocês sabem, há vários fusos horários nos Estados Unidos, muitos mesmo, e os primeiros dados começam a aparecer de resultados mais empatados e mais próximos um do outro do que o expectável. O euro-dólar não vai subir. Okay? A expectativa é que o euro-dólar, aí, por exemplo, num gráfico de 5 minutos, possa começar rápido. Não, nunca faz isto, não é? Faz logo rápido assim e depois começar a fazer lower rise. Nesta fase e com estas notícias e com este enquadramento, que é
resultados mais próximos do que esperado, isso provoca logo uma incerteza. Provocando logo incerteza, os investidores, o dólar vai ficar mais forte e vai provocar, por exemplo, no euro-dólar este comportamento. Mas sabemos que aqui num 14 ou num 15, por exemplo, ou num 15, não é? Há interesse comprador e há uma zona de suporte de médio e longo prazo. Então, nessas zonas de suporte de médio e longo prazo, é muito expectável que apareça compradores. Vocês aí podem tomar uma decisão estratégica, que é isto, em termos de incerteza atual, levou o ativo para estes níveis, mas a perspectiva em termos de meu bias, em termos macroeconómicos, é que a vitória seja de Biden, então aqui haverá força compradora. E havendo aqui força compradora, poderá depois nós levar-nos a posicionar de uma forma correta para ter trades de médio e longo prazo, esses 5 são que nos interessam e são os nossos summer. Não significa, João, que tu não possas nos 15 minutos, com base nisso que eu estou a dizer, negociar isto no mínimo até aqui. Isto é, como sabem, o bastião dos beros da semana e o do mês. Ok? Outra questão, Fernando, é quando se começarem quando começarmos a ter alguma ideia daquilo que vão ser os resultados, a não ser que seja contested, que também é provável, eu tenho a certeza que algo dentro de mim vai ter alguma pressa para entrar. Tipo, ok, já se decidiu, já se passou a incerteza, o risk event já passou, estamos todos a concordar no mesmo, vamos lá, presumivelmente, bid this up. Sabendo que, como nós já aprendemos ao longo do tempo, há sempre, nunca se deve perseguir o preço, porque ele volta, há um reteste, há um role reversal e aí é que é a sweet spot. E a minha pergunta é, tu vais procurar entrar no dia a seguir, nas eleições, ou vais esperar, sei lá, ativos que estão em trend, em lateralização, que haja um breakout e depois um reteste, ou seja, algumas daqui a uma semana logo se entra em melhores zonas, ou tu vais procurar, então, se houver algum breakout, entrar logo aí? Essa é a minha pergunta favorita, porque tem a ver com a forma como eu negocio. E é isto que eu faço. Por exemplo, eu tenho este gráfico marcado desde há muito. Isto é o SP500, que é um ativo que eu mais analiso, apesar de eu ser essencialmente um negociador de Forex. Porque isto é o meu alfa e é daqui que eu tomo muitas decisões. Eu tenho este gráfico do SP marcado, com estas notas todas que vocês têm. Tenho o gráfico do Dow marcado, com todas estas notas que vocês veem. Isto não é de agora, isto quem me acompanha sabe que eu faço isto há muito. Tenho o gráfico do DAX, etc. E estas marcações são o quê? São as zonas, como eu quero comprar este ativo, apesar de eu achar que no médio e longo prazo vamos ter um bear market nas equities, eu não quero shortá-lo já. E o que é que eu fiz na semana passada? A minha expectativa, para responder à tua pergunta, o que é que eu antecipei? É que na semana passada teríamos um dólar forte, fruto de quem está investido no mercado acionista, não sabendo o que é que vai acontecer nas eleições, iria fazer mais valias, iria ficar líquido, isso provocaria força do dólar. Então o que é que eu tentei ver? Quais são as zonas técnicas onde poderia existir novamente algum interesse comprador? E essas zonas técnicas são estas zonas que estão aqui marcadas com linhas horizontais. No caso do SP500 foi esta zona que já tinha funcionado anteriormente, e aqui sim, no que tu me estás a dizer, é para comprar aqui, ok? Na sexta-feira, por exemplo, mesmo antecipando o resultado das eleições, porque isto é um trade médio a longo prazo, com base no meu bias, com base numa expectativa. Correndo o risco de amanhã, esta zona ser partida, mas o meu stop estará no break-even, ou um bocadinho mais acima, e eu tenho tempo para tentar sair dela ou deixar ir até ao fim. Mas isto é uma grande zona. Isto é mesmo uma grande zona. E quem é bull nas equities e quem acha que vamos ter risk-on fruto da vitória do Joe Biden, devia, em termos de position, ter comprado aqui. E eu fui partilhando isto com vocês no nosso grupo. Isto é mesmo para te responder a ti, ok? Porque eu estou-te a responder o que é que se devia ter feito antes para negociar dessa forma. No Dow igual. Vejam bem. No Dow igual. Se vocês olharem para este gráfico, dizem que é igual ao outro, ou muito próximo do outro. A diferença é que o SP fez um máximo histórico depois do Covid, no dia 1 de setembro,
E o Dow não fez nenhum máximo histórico depois do Covid. Esteve muito próximo, valorizou 60% face à desvalorização do Covid, mas não fez. Mas ambos, vejam bem, a correção depois de 1 de setembro no SP levou o preço a esta zona. E esta correção agora do fim de outubro levou o preço à mesma zona. E aqui apareceu de emenda, apareceu força compradora. E vejam bem no Dow, exatamente a mesma coisa. A correção que tivemos de 1 de setembro até ao 24 de setembro levou o preço hoje à mesma zona. E o que é que aconteceu? O mercado suportou. Então, quem estivesse a negociar e a constituir uma carteira de investimento com base nas projeções de investimento e quem tem um bias bull no curto médio prazo nas equities, era aqui que devia estar a comprar. Ok? E se fores ao Nasdaq, tens um comportamento muito parecido. E vê bem o DAX. Exatamente igual. E estes são os níveis que eu fui marcando como zonas que eu estaria interessado em comprar. Ou aqui ou aqui. Acabou por funcionar este. Ok? Então, é isto como front run que vocês poderiam ter feito. O caso do petróleo é diferente. É diferente, digamos. O caso do petróleo tem uma grande diferença, não é? Porque o petróleo é um ativo, como vocês sabem, muito ligado ao risk on. Teve esta desvalorização toda maluca no Covid, mas já recuperou muito. E nas últimas semanas também tem vindo a desvalorizar. E hoje, nesta zona dos 34, 35, acabou por dar uma resposta muito positiva e já está na zona do role reversal. Estamos aqui a falar também de PIBs interessantes. Vamos ver o ouro, João. Exatamente. Isto é para montarmos o nosso racional, está bem? Não estou a fugir à tua pergunta, mas estou a dizer como é que se planeia para aproveitar isto que pode vir a acontecer. Porque isto são position trades. Quem já entrou aqui, já está no break-even e amanhã pode sofrer alguma volatilidade contra. E como é que eu te respondo a isto? Se mesmo que o Biden ganhe, mas o mercado no início nos diga que há incerteza, todos estes ativos que eu estou a falar contigo vêm para baixo outra vez. E vêm para baixo até que zonas? Até estas zonas que estão marcadas. Por isso, o que é que nós poderemos pensar amanhã e depois a fazer outra vez? Por exemplo, neste ativo, poderá acontecer isto. Mas se o Biden não ganhar, não é isto que vai acontecer. Na minha opinião, não é isto que vai acontecer, porque só acontece assim se a vitória for inequívoca e sem qualquer incerteza associada. Se os primeiros resultados forem de alguma incerteza, isto derrete. E este será o primeiro nível que nós vamos estar prontos para comprar. Por isso, quando o mercado abrir, se abrir em queda, fruto da incerteza, ok? O que é que nós fazemos? Baixamos o time frame para os 15 minutos. Eu, pessoalmente, não vou shortar, se for este o cenário, não vou shortar isto e vou esperar para comprar aqui. Na expectativa de suporte médio e longo prazo e vitória do Biden, mesmo que seja mais difícil do que o esperado. Porque quando essa vitória for quase certa e o mercado percepcionar, isto vai fazer assim. Mas o Trump pode depois vir dizer que vai impugnar. Então o que é que acontece a este ativo? Assim. E vocês têm que estar preparados para perceber o que pode acontecer no preço. E eu estou comprador disto aqui. O que eu estou a dizer para o SP, dá para o Dow, dá para o Nasdaq, dá para o DAX, dá para o Eurodólar, dá para o Libra-dólar, para o D-dólar, dá para todos, porque todos estão em zonas de suporte. Então, eu sou comprador aqui, fácil de ver porquê. E também serei comprador por aqui. Esta média móvel 200 do SP vai ser o meu guia. Estão a ver? Ainda tenho mais espaço para isto aqui mais um bocadinho. Eu não vou, partindo do princípio que é claro para todos nós que uma vitória de Biden nas partes todas poderá, tendo em conta os estímulos, fazer o mercado acionista fazer o último rally, eu não vou querer shortar isto. Tu dizes, porque é que eu não ia de shortar durante 1 hora ou 2 e depois comprar? É isso que estás a dizer, não é, João? Aproveitar o short para depois poderes ir longo. Eu pessoalmente, é mais uma questão, porque já me deixei de fazer isso, mas claro, às vezes bate aquela vontade. Assim, se quiseres fazer isso, baixas para 1 minuto e na primeira vela que tiveres preta, fazes o máximo e o mínimo e esperas por retracement de 50%.
até 66%. Num minuto. Sempre que isso acontecer, quando tiveres o máximo e o mínimo claro, podes tentar shortar muito curto com o stop no último. E vais fazendo assim. Corres o risco de depois levares com uma coisa assim. E isso vai acontecer amanhã. Ok? Eu prefiro que se marquem os vossos ativos nas melhores zonas para comprar ou para vender. Conforme o que vocês pensam que vai acontecer. Ok? O NZD e o SD, que eu já falei no início, é exatamente isso que pode acontecer. Não me admiro que possa, por exemplo, amanhã o dólar fica forte, no início, pode levar isto para baixo. Apesar de eu saber que, no fim disto tudo, até pode subir. Apesar do NZD ser uma coisa particular, que também tem a expectativa política monetária e taxas de juro até negativas. Não é? Mas pronto, isso depois são outras... E deixa-me só dizer aqui uma coisa que também é capaz de não estar a ficar muito claro, apesar de já toda a gente ter ouvido isto 1000 vezes, exceto as pessoas que estão aqui, os convidados de hoje. Isto não invalida que o nosso método, que se utiliza um método completamente diferente nunca foi utilizado. Isto é abrir posições a abrir, sempre com o nosso método à mesma. Sempre com os nossos triggers. Não é pelo facto de termos eleições e ele está a subir e descer e fazer um rolo reversal que a gente vai alterar a nossa maneira de negociar. É sempre com o nosso método. Sim, claro, é isso mesmo. Era aí que eu queria chegar, que é, muitos desses gráficos estão numa zona não suporte muito interessante, não é? Mas, se eu for reparar nas médias móveis e inclusivamente no price action mais recente, como é que eu vou comprar ali? E depois outra Vai coisa, o esperar suporte por é muito bom, sinais. o suporte é muito bom, Então se vais mas eu para comprar naquela zona tenho que ter o stop muito... Se o suporte é bom, vais baixar aos 15 minutos logo, certo? Depois de teres o resultado. Há de estar noutra zona que não aquela. Há de estar a fazer um role reversal ou qualquer coisa assim do género, certo? Ou se apanhou um home run, depois vai corrigir. Ao corrigir, tens sinais de certeza que vais ter 4 ou 5 sinais de entrada. Não tens que apanhar a primeira leg, porque essa não adivinhas. E durante o dia vão surgir, durante a manhã vão surgir novas oportunidades nos 15 minutos. Certo? Exato. E corrijo-me se estiver errado, Fernando. Não, é isso. Opa. Assim, o que o David está a dizer... Atenção, David, que este gráfico é diário também. Estes gráficos assim de mais... Eu não estava a falar particularmente disso, portanto, estava a falar do euro-dólar, ou outros comentários. Ok. Por exemplo, o gráfico do euro-dólar, nós vamos ver mais fácil aqui na plataforma de negociação. O euro-dólar, o que tu estás a dizer, é que tens as médias móveis a 21,55 nas 4 horas, a 21 por baixo da 55. Isto é um comportamento para ti, e bem, não é? Tem um comportamento, tem uma direção de mercado bear ainda. Certo? É isso? É aí que tu estás a querer. Sim, é isso. Então, tudo bem, tranquilo. Mas isto é uma zona que pode suportar o preço. Sim? E se suportar o preço, o que é que vai acontecer às médias móveis? Isso vai suportando o preço, isto vai fazer uma coisa assim, apanha aqui a média móvel de 4. Num mundo perfeito, sem esta volatilidade louca, apanharia isto aqui, que é um rolo reversal, levaria para baixo. Se aguentasse aqui um duplo fundo, a média móvel de 21 começava a fazer assim, e a de 55 assim, e esta depois ia passar para a frente, não é? Terias uma coisa assim. E depois terias uma correção a esta zona aqui. E era aqui que tu irias entrar. E isto, sem a volatilidade grande que um evento destes pode trazer, seria algo fácil que tu tinhas. Eu percebo que tu digas que ainda não tens isto para comprar, não é? E tu estás a dizer bem. Em termos do sistema que tu sabes negociar, de médias móveis, pivot points, de swing trading nas 4 horas, isto não seria uma zona para já para tu comprares. É isso que estás a querer dizer, não é? Não Sim. Então, podes esperar. Para já tens mesmo que esperar. Se não é uma zona boa para comprares, tens que esperar. E tens que esperar que o preço faça isto ou que o preço faça isto para comprares. Ok? E aí já traz a média móvel 21 acima. O que é que pode acontecer aqui? É que isto seja tudo muito rápido. E tu não apanhas o movimento. Mas depois apanharás
na semana seguinte, porque o mercado nunca anda assim. O mercado também corrige. Ok? E o que tu estás a dizer, e o que tu estás a vincar é perfeito agora. Mas tu também sabes que mais do que qualquer indicador, mais do que qualquer coisa, o price action é o mais importante. E sabes sem dúvida que esta zona aqui é uma grande zona de suporte e que há força compradora. Tá bem? Se tiveres price action para comprares isto, tu podes comprar com sinal. Com sinal. Podes ir aos 15 minutos, podes etc. Agora, nada invalida que tu não possas esperar, porque se aqui aparecer força compradora, onde é que vai aparecer novamente força vendedora? Aqui. E também corresponde aqui a um pivot point central. Então, se comprares aqui, tens que estar ciente que o preço pode depois vir novamente a um duplo fundo ou um higher low. E isto tu sabes. Agora, esta zona vai aguentar? Eu não faço a mínima ideia. É para comprar já. Pelo método ao rigor, não é para comprar já. E amanhã podes ter ainda mais movimento assim. Ok? Isto são as zonas. Ou até descer, porque se houver a tal incerteza do mercado para o Trump inquinar aquilo tudo e começar toda a gente à porrada. Já hoje cercaram o autocarro do outro, né? Isso mesmo. Não se avizinham tempos fáceis, não é? Claro, o Fernando... Mas algum smart money está aqui posicionado para... À espera, claro. E só, assim, se não tivéssemos eleições, tinhas compradores aqui. Isso eu digo-te, sem dúvida. Porque é zona de demand. Ok? Agora, estás disposto a comprar aqui com um stop aqui? Com 200 pontos? Com a expectativa de chegar novamente ao 1,22, ao 1,21? É mais do que 2 para 1, não é? Seria um trade interessante. Eu, pessoalmente, não recomendo fazerem isso, como sabem. É vermos o que é que este evento de risco poderá provocar e posicionar-nos para comprarmos aqui ou aqui. E não se admirem que isto amanhã venha a ser aos 200 pontos para baixo e depois vai para cima. Não se admirem. Admirem isso. Agora, se não tivéssemos este evento de risco, eu contei 7 ou 8 ativos, muitos já vos apresentei hoje, que estão em zonas perfeitas para quem tem um bias risk-on. Mas perfeitas. Suporte horizontal, trade pivot points, as médias móveis nas 4 horas não estão alinhadas, mas ficariam alinhadas, obviamente. E com uma expectativa de fazer bom dinheiro. Está bem? Estes cenários que tivemos aqui a ver, são os cenários possíveis. E se vocês forem consultar 30 mil sites e 30 mil bancos de investimento, ambos vão dizer coisas parecidas a esta. Agora, eu digo principalmente o seguinte: isto era num mundo perfeito, mas amanhã, na negociação e com as cotações a correr, este mundo perfeito pode ser completamente imperfeito. E depois vocês assustam-se e acabam por entrar em trades e são stopados e depois já não entram quando deveriam entrar. Porque uma coisa é o texto, outra coisa é o que o gráfico amanhã vos irá mostrar. E os gráficos depois amanhã podem ir numa fase inicial contra aquilo que vocês acham que é a expectativa. E depois vocês não percebem, mas porquê que isto é possível? Se o Biden ganhar, o dólar em regra ficaria fraco. Por causa que me disseram que o Biden vai meter mais estímulos, mais rápidos, isso é uma política de óbvios para o dólar fica fraco. Risk-off. Risk-on, desculpem. Mas não aconteceu nada disto. Quando não percebo. Então vão começar a fazer trades ao contrário. E depois, e agora shortei e agora ele está a vir para cima. O que é que eu faço? Vamos evitar isto. Ok? Fernando, só mais uma dúvida que tem a ver com isso. A partir de que horas é que começa a festa? Entre aspas. Obviamente, entre aspas, porque amanhã vamos ter um dia inteiro. Num país como os Estados Unidos é muito diferente de um país europeu, por causa dos fusos horários, está bem? Porque há locais, time zones, que acabam mais cedo e os resultados vão começar a aparecer mais cedo, está bem? Mas é sempre depois do encerramento de Nova Iorque. Pronto, mas o que eu queria dizer era exatamente isso. Por exemplo, amanhã... É assim, 7 p.m. New York Time, ok? 7 p.m. New York Time fecha tudo, não é? Se tiveres alguma coisa aberta. E é a partir daí que vocês devem estar durante 2 ou 3 horas à frente do ecrã. Pois, porque amanhã, durante o dia português, quero dizer, vai estar normalzito, não é? Sim, não espero que seja
opa, só se começarem a sair projeções, por exemplo, há Estados americanos que vão abrir muito mais cedo e que vão ter alguns... Se as primeiras... Imagina que os primeiros Estados a abrirem, começam a aparecer sondagens à boca da urna, digamos assim, não é? Isso poderá começar logo a mexer o mercado, mas até a começar a aparecer projeções mais sérias dos canais mais fidedignos, não, sinceramente, e da experiência passada, não vejo movimentos loucos como aqueles que vamos ver quando começar a CNN, a CNBC, esses canais a começar a dar as primeiras projeções sérias. Não é? E aí sim, preparem-se que isto não vai ser para meninos. Acompanhem as coisas, está bem? E tentem ver tudo aquilo que estamos aqui a ver e projetar amanhã. Eu não digo para não fazerem trading, atenção, antes pelo contrário, isso é uma decisão vossa. Digo para terem cuidado. Digo para terem muito cuidado porque o pricing é diferente, a execução é diferente, o slippage é grande e trades vencedores podem se tornar perdedores. Está bem? Mas marquem os ativos nas vossas principais zonas e quando lá chegar podem começar a pensar em encontrar motivos para comprar, motivos técnicos, porque motivos macro vocês já têm. E não se esqueçam, se compram um ativo nos 15 minutos, com base numa expectativa macro, de longo prazo, não podem meter um stop de day trading. Estão-me a fazer entender? Vocês não podem comprar o euro-dólar num 15 ou num 14, por exemplo, com 20 pips de stop, querendo fazer até um 20. Isso não existe. Estão a fazer entender? Sim? Sim, Dúvidas? claro. Muitas. Estava em mute, ok. Estava a dizer que sim. Dúvidas é bom sinal. Bom, rapaziada, já são que hora? Ei, meia-noite e 10. Bom, eu acho que a sessão foi muito interessante, trocámos aqui muita informação. Tentámos dar-vos informação detalhada sobre isto das eleições e os cenários. Espero que tenham apreciado e que tenha contribuído para a melhoria dos vossos conhecimentos, obviamente. Se tiverem alguma dúvida, durante o dia da manhã temos o grupo do WhatsApp para trocarmos informações, ok? Eu a partir da meia-noite e um quarto estarei aqui nos mercados. Depois quem quiser acompanhar comigo pode ir acompanhando, sem qualquer problema, ok? E alguma dúvida que tenham, sejam livres de colocar por e-mail, no WhatsApp. E aos nossos convidados de hoje, espero que tenham apreciado e que tenham, e nós certamente gostamos muito de vos ter aqui. E se quiserem repetir mais à frente, já sabem. Pronto. Obrigado a todos, em nome da Inca Market. Obrigado pela vossa presença e até amanhã, para quem quiser acompanhar um bocadinho o evento, e na quinta-feira temos serviço prémio. Quinta-feira à mesma hora, a hora do costume. Ok? Muito obrigado, muito útil, Fernando. Obrigado. 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 Um abraço a todos e Obrigado. obrigado pela preferência. Obrigado, boa noite. Obrigado, Boa noite. boa noite. Boa noite. Boa noite.